Esse é mais um vídeo que a gente começou a gravar e que o Krika mandou começar o vídeo de novo e a gente tá começando esse vídeo de Ela não novo. me avisa, ela me pega despreparado. Eu tenho que estar posicionado, preparado, mentalmente preparado para iniciar o vídeo. Amor, você já nasceu pronto, você tá aqui sentado, a gente vai gravar vídeo. O que mais precisa por uma claquete? Pá! Eu tô pronto agora, Tá bom, vamos lá. Então agora vai. Gente, vamos falar de relacionamento, responder algumas perguntas, porque eu levantei um tema ontem no meu Instagram. A gente teve uma DR e eu falei um pouco sobre isso E lá aqui, nos stories. É que pra mim aquilo não foi DR, né? Mas é. É vida real, é dia a dia. Então, mas uma discussão de relacionamento é a vida real do dia a dia. Entendi, tá. Então é importante a gente discutir alguns assuntos e daí entra aquela questão, até que ponto a DR pode ser saudável, porque ela deve ser mesmo, que é pra resolver um conflito, ou até que ponto que a gente consegue deixar as emoções engolirem a DR e a gente leva pro lado da briga e de passar vários dias sem se falar e etc. Mas vamos à ajuda das perguntas. Você tá preparado? Tô preparado. Então tá bom. Eu vou primeiro responder algumas, aí eu explico o que foi a DR em questão. Tá. Como funciona a DR de vocês? Não tem um planejamento, eu simplesmente acho, aí você pode me dizer o que você acha. Tá. Que na maioria das vezes eu que puxo, porque muito provavelmente eu tô com alguma coisa entalada. Antigamente eu levava muito mais tempo pra me manifestar e pra fazer as considerações. Hoje em dia eu evito porque isso já me fez muito mal, tanto pra minha saúde quanto pro meu emocional. E também faz mal pros dois. Se eu fico ali, a gente vai retroalimentando aquele incômodo e parece que ele vai se tornando maior. Aí vai passando historinha na cabeça, a gente vai tipo meio que fazendo a bolinha de neve virar uma coisa muito maior. É assim que eu me sinto. Então ontem fui eu que comecei. Eu acho que é o que você falou, né? Nos últimos anos você tem se esforçado mais para não ficar guardando as suas insatisfações. Isso. E a gente poder resolver de forma mais rápida e mais prática. E aí uma coisa que eu vejo que desde que o Liam nasceu, que a gente tem menos sono, que as nossas DRs acontecem em maioria nos finais de semana. É verdade. Ou em feriado, quando a gente não tem a Ju aqui em casa para ajudar a gente, né? Então, eu acho que as nossas DRs, as suas insatisfações hoje, se resume muito na insatisfação aqui de casa. Eu acho que a gente pensa de forma diferente sobre a prioridade das coisas aqui em casa. E aí tem dias que são dias mais fáceis da gente lidar e discutir sobre isso, né? Porque acho que raramente a gente chega a brigar. Eu acho que juntando com o fator pouco sono e cansaço e trabalho, né? Porque a gente vive num ritmo aqui em casa que você está gravando e trabalhando basicamente o dia todo, o tempo todo, você tem as suas obrigações. Eu fico muito em reunião, eu tenho também um dia bastante ativo, principalmente agora, né, na minha nova empreitada e nesse novo momento. Então, eu acho que da nossa parte agora é mais sobre pequenos detalhes que a gente faz diferente, né? Sim. E daí são coisas do dia a dia, né? Não necessariamente do comportamento dele ou de atitudes dele, mas é basicamente o que aconteceu. A gente tinha uma divisão de tarefas e geralmente no final de semana, né? Porque no dia a dia a gente tem gente aqui, a gente tem a Ju que ajuda a gente, então assim, vai fluindo e sempre tem braço, né? Porque a gente trabalhando de casa, o Rani, a Lívia estão aqui, a minha mãe vem, então quanto à rede de apoio, a gente é muito grato porque faz bastante diferença, a gente sabe e reconhece. Mas quando não tem, aí que acontece, a gente passou 1 mês e meio na Dinamarca. Não tinha, né, a mesma dinâmica daqui. E lá é muito mais pauleira. A gente tava numa casa com 5 crianças. E a gente não deixava a peteca cair. E daí a minha inquietação, a minha insatisfação é sobre por que a gente não consegue ter o mesmo ritmo aqui. Chega no final de semana, eu não quero que a louça fique acumulando na pia. Mas eu acho que isso tem a ver com a diferença de ritmo que a gente teve lá de trabalho e o ritmo que a gente tem aqui. Então aqui a gente vive num ritmo durante a semana que é incomparável com o ritmo de trabalho que a gente tinha na Dinamarca. A gente estava de férias. Então você ainda teve alguns trabalhos, mas assim, longe do mesmo volume que você tem aqui. Mas é que, tipo, as crianças também demandam lá. Eu não tinha escola, a gente não tinha escola. Não, e, mas tipo... eu acho que assim, pra mim, pelo menos, é essa questão que a gente tem. No final de semana eu não quero trabalhar. E eu não quero me preocupar em guardar a louça
deixar bonitinho, porque é o que a minha última prioridade. Sim. No final de semana que eu quero descansar e que, assim, que pra mim não muda absolutamente nada. A nossa casa também é grande e pra você isso é muito importante. E daí eu odeio a cozinha suja. Eu odeio o prato sujo na pia. Sabe quando fica comida no ralo? Gente, juro, pega num lugar em mim que eu fico muito irritada. E daí eu falo, amor, ó, é o seguinte, eu já tirei toda a louça da lava-louça, já guardei, agora você faz. Ele, tá bom, no meu tempo. Aí sábado passou 2 da tarde, 4 da tarde, daqui a pouco, e aí? Você vai? Não, agora não, agora eu tô aqui, não sei o que lá. Agora não, ainda não. Gente, aí eu falo, meu, daqui a pouco tem mais prato, tem mais criança chorando, tem mais... Na minha cabeça já virou caos, entendeu? E é uma louça, é só uma louça. Ó, é só uma louça e tudo isso, só que assim, e te incomoda, eu sei. Mas eu não deixo de fazer quando a gente combina que eu vou fazer. Então assim, eu acho que aquele ponto, a nossa discussão foi sobre ser no tempo dela ou no meu tempo. E assim, aí eu acho que o final que a gente vê é que tem que ser no tempo dos dois, porque é um relacionamento e não dá pra ser totalmente do meu jeito e nem totalmente do jeito dela. E a gente tem dificuldade de chegar nesse acordo, porque daí eu bato o pé que eu quero que seja naquela hora. Eu te pedi ajuda, é agora. E ele bate o pé que ele quer no tempo dele. E daí a gente fica, tipo, discutindo porque não chega o momento mútuo. Né? O equilíbrio. Isso volta também um pouco para o nosso dia a dia, né? Onde estão as prioridades nossas no nosso dia a dia e como que a gente leva, porque assim, isso é uma extensão do nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia, eu acho que a minha maior prioridade é ser produtivo no meu trabalho, é poder... que foi? É porque, a minha noção de tempo com 2 filhos, porque eles acabam demandando muita coisa mais de mim, né? Não, mas espera aí, os filhos estão na escola. Eu sei, mas, justamente eu conto os minutos que eu tenho enquanto eles estão na escola. E tipo, e eu tenho que, aqueles 4 ou 5 horas do meu dia, eu tenho que me multiplicar em 1000. Então a minha noção de tempo, gente, parece uma ansiedade lá dentro, que eu falo, ele tá quase na hora, tá não sei o que lá, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Por isso que eu tenho um desespero de tirar coisa da frente. Porque na minha sensação, se eu deixar pra depois, depois eu não sei se o Liam vai estar chorando, se a Lili vai estar não sei o que lá, se vai estar com fome, vai fazer mais louça, vai sujar mais. Aí eu começo a ficar visualizando o acúmulo daquilo e eu fico com essa ansiedade enquanto não foi resolvido. Eu acho que assim, é uma questão quando se trata de uma verdadeira sujeira, uma bagunça que... isso é relativo. É relativo pra pessoa, mas assim, pra mim, o que pra você já é um acúmulo, pra mim não é absolutamente nada. Então, assim, eu acho que essa é a questão. E aí, de novo, não tem certo e errado. Eu acho que não tem. São duas. Culturalmente, são duas coisas diferentes. É perspectiva. É perspectiva, a gente vem. A gente, em alguns pontos, como marido e mulher e como pessoas, a gente tem diferenças, né? Eu acho que todos os casais vão ter algumas diferenças. Então, a gente não é diferente. Tem coisas que a gente faz de forma diferente e que a gente não compartilha talvez na mesma opinião. Só que são coisas, graças a nosso encontro, são coisas que dá para conviver, que a gente consegue, né, trabalhar na comunicação e um cede um pouco, melhora um pouco e outro cede um pouco e melhora um pouco. Porque eu acho que assim, em geral, se a gente for ver o nosso relacionamento como um todo, a gente é muito, muito próximo na maneira que a gente educa os nossos filhos. Ah, sim, tem até posso puxar uma pergunta Pode. sobre isso? Não, e assim, só finalizando, não só como a gente lida e educa os nossos filhos, mas em geral, como a gente lida com a vida, né, e as coisas. Exato, porque o que eu falei lá nos stories era, gente... até foi um outro vídeo falando do tapete, que a gente não chegava na decisão de um tapete, cara, é só um tapete. O problema seria divergência em condução de educação, em valores, né? Então aqui, perguntaram, vocês divergem muito no tipo de educação para as crianças? Nisso não. E quando eu engravidei da Liliu, né, a gente começou a se aprofundar um pouco mais, a conversar mais sobre isso. Eu acho que às vezes você tem uma forma de lidar com eles frustrados, que é diferente da minha. Então, muitas vezes você vai pelo lado do conforto, do acolhimento, eu já tenho um pouquinho mais de rigidez, que eu acho que vem muito da minha criação.
Então a gente tem coisas que a gente faz diferente, mas que eu acho que não afetam os valores que a gente está colocando para eles, não afeta a forma como a gente educa. E óbvio, um par, né, um casal, sempre vai ter... É impossível ser 100% alinhado o tempo todo, porque ele tem o jeito dele de ser e eu tenho o meu. E normal, você que teve, de repente, pai e mãe em casa presente, os dois não eram diferentes? O seu pai era mais assim, a mãe era mais assim, e ok. E eu acho que isso seja normal e a gente também é assim. Sim, eu acho que a gente tem um pensamento assim, se a gente for olhar as questões maiores, a gente tem um pensamento muito próximo. E eu sempre falo, e eu sempre tento me lembrar, no momento da briga, e eu falo muito isso pra Ju também, durante a briga, eu falo assim, a gente tá junto porque a gente quer estar junto, né? Então, se a gente começa a se agredir, chega um ponto que isso não faz sentido pros dois, porque a gente tá no relacionamento porque a gente quer estar junto no relacionamento. Isso não quer dizer que é fácil, que não tem desafios, que não tem briga. Eu nem chamo as nossas brigas de briga porque não é briga, são discussões. E no meio, quando ela começa a se esquentar, acontece duas coisas sempre. Ou a gente para, naquele momento, tá bom, parou, cada um vai pro seu canto, respira. E normalmente depois disso a gente normalmente se acerta, né? Então no caso, no final de semana, ou sei lá, esses dias que foi a DR, a gente se separou e eu fui lá tirar a louça, né? Então, porque assim... Mas você tava resistente aquele dia. Sim, mas então assim... Aquele dia eu tive que falar um pouco mais alto. Sim, mas o que eu quero dizer com isso é assim, eu fiz isso porque eu me importo com você, não porque eu tava querendo fazer naquele momento, né? E aí... Mas isso significa muito. Sim, mas tipo, às vezes é você transpor a barreira da sua zona de conforto e falar, meu... Entendeu? Sim. Eu não quero fazer agora, mas eu vou por você. Gente, isso significa muito, porque se importar, eu acho que é o que faz a gente continuar juntos, é o que faz a relação, né? Nos momentos em que a gente se perde, eu falei isso no Instagram, né? A gente vai se perder e se achar como casal inúmeras vezes, e você vê que o outro ainda se importa, faz as coisas voltarem. Sim. Pra mim faz muita diferença. Então assim, esse é o caso quando a nossa discussão ela vai mais pro nível, o extremo, né? Que é um extremo muito tranquilo. E aí normalmente o que acontece nas nossas DRs é que no meio da DR a gente fala, olha, a gente quer estar junto, a gente trabalha para alcançar a mesma coisa, isso aqui é uma escolha, como então a gente pode fazer para melhorar? Eu faço muito isso quando a gente briga e assim, eu vejo que... Eu acho que mais internamente, né? Não, eu verbalizo isso para você. É que faz tempo que a gente não chega nesse ponto, porque aí quando tá realmente no crítico... Não, eu digo nem no crítico, assim, no dia a dia, quando a gente começa a ter algum... É que é raro, né? Mas assim... Quando a gente tem alguma coisa, é sempre assim, tá, mas como que eu posso fazer para te apoiar com isso? Sim. E como você pode fazer para me apoiar com isso? Porque a gente está querendo... a mesma coisa. A mesma coisa no final, né? A gente quer bem-estar, a gente quer ter... A gente quer poder ter a nossa individualidade. Eu acho que isso, como casal, é muito importante de você se sentir confortável sendo você. Sim. E o que acontece muito, né, início de relacionamento para muitas pessoas é que a pessoa, você tenta se moldar para agradar e tal, e aí no meio do caminho você volta a ser você e aí fode tudo. Então assim, no nosso caso, eu acho que desde o começo do nosso relacionamento, você não tenta ser o que você não é, e nem eu sempre fui quem eu sou, mas os dois com a vontade de melhorar aspectos que possam facilitar o dia a dia e a convivência com o outro. É que com 2 filhos, eu acho que assim, para mim o maior ponto é o ponto do cansaço. Naquela noite da DR, eu acordei, que horas que era? Eu fiquei com o Liam até, acho que foi meia-noite um pouco, e aí foi 5 e alguma coisa que ele... foi 4 da manhã. 4 da manhã, ele acordou e aí dormiu um pouquinho, acordou 5 e pouco e eu fiquei acordado a partir daquele momento. Estava muito cansado. Então, naquele dia eu estava mega cansado, não querendo lavar a louça. E assim, eu acho que isso faz parte também, né? Como não perder a compostura? Não consigo não alterar a voz. O que eu te diria? Eu também altero a minha voz. Então, tipo, no meu caso, eu dei uns gritos da última vez, mas tem um ponto que é muito importante. Você pode alterar sua voz, de repente você tá precisando dar uns gritos, mas você não pode faltar com respeito com outra pessoa. E às vezes a gente chega muito no limite. Que aí já vai pro lado pessoal, que aí vai pro xingamento, que daí o bagulho vira briga, aí dá ruim. A gente não tem isso. A gente não tem isso, porque ele
Eu já tive isso em relacionamento. Ele é muito, eu te acho muito maduro. Você nunca vai me xingar. Você nunca vai no meu nível pessoal. Óbvio. E eu acho que você me ajudou a construir essa relação de mais respeito. Então, gente, vai gritar, vai não sei o que lá, mas não vai mandar pra aquele lugar. De repente você pode até mandar na sua mente ou mandar no chuveiro. Entendeu? Mas aí eu acho que tem que ter a noção de que, dependendo de como você vai administrar essas emoções, porque ninguém é obrigado a ser Buda e ser Zen, não dá, né? A gente vai perder a cabeça, mas saber o que você vai encontrar de resultado com aquilo que você tá fazendo. Então pode ser que você tá levando tudo pra debaixo da ladeira. Ou pode ser que você tá dando uns gritos que aquilo vai te ajudar e vai surtir efeito. Surtiu efeito, eu sei que não é o ideal. Mas, meu... Você gritou com... É aquela coisa, tipo... Eu não aguento mais, por favor... Não é por favor, naquele momento não é, mas você não xinga, entendeu? E assim, eu acho que eu nunca fiz isso porque tá muito claro desde o começo que a gente começou o nosso namoro que eu tava com você porque eu queria estar com você. Então assim, por que eu vou prejudicar você ou falar coisas que não são que faltam com respeito se eu quero estar naquele relacionamento, né? Então, e eu acho que assim, isso existe, eu percebo que existe muito, principalmente em relacionamento menos maduro, em relacionamento de pessoas mais novas, né? E assim, você vai aprendendo você vai aprendendo com a vida que eu acho que uma coisa que não traz nada de benefício para nada, absolutamente nada, é você faltar com respeito em momento qualquer com qualquer pessoa. Então não é só no relacionamento namoroso, é no relacionamento com seus amigos, com seus pais, se você conseguir tomar essa consciência que você não vai conseguir o que você quer xingando as pessoas, aí começa a abrir aquele campo, tá? Se então eu quero algum tipo de resultado, como que eu vou me comunicar de uma maneira que a pessoa entenda e talvez em algum momento se coloque no meu lado, né? E olha, o que eu faço comigo também? Assim, complementando. Quando eu dei uns gritos, eu não dei uns gritos sobre ele. Eu falei sobre mim. Eu tô cansada. Eu não aguento olhar aquela louça ali, porque... Meu, na minha cabeça, não sei o que, não sei o que. Tipo, eu tava falando sobre as minhas verdades naquele momento. Eu não tava, você é um... Então, quando a gente tende a apontar o dedo, fala como você se sente sobre aquela situação. A comunicação não violenta fala muito sobre isso. Eu tô longe de ser, sabe, uma pessoa que aplica isso todos os dias, mas me ensinou alguma coisa. Então, se você quer gritar, grite sobre as suas verdades. E não apontando o dedo e julgando. Quando a gente coloca julgamento, a gente já tá mudando totalmente a perspectiva. Coloque a sua perspectiva daquele momento emocional, pessoal, que isso ajuda muito. Porque daí a pessoa vai parar e vai entender pelo menos um pouco do que está se passando aqui dentro. A pessoa não adivinha. Namorado com preferência por amizade feminina e não pretende mudar. Me sinto sempre insegura. Eu acho que você pode... Legal. Trazer insights. Tá, eu acho que assim, a amizade, ela não tem gênero. Então, eu tenho um amigo, meu melhor amigo, o Thomas. O Thomas sempre foi uma pessoa que teve amigos, os mais próximos, mulheres. E isso não significa absolutamente nada. Muitas vezes significa que essa pessoa consegue se colocar no lugar da mulher de uma forma mais compreensiva porque convive com mulheres, né? Então, eu acho que ótima pergunta e pode gerar uma insegurança, mas eu acho que você tem que trabalhar isso em você para você se sentir confortável com essa realidade e não querer mudar a pessoa, né? Então, isso não é sobre o seu namorado, é sobre você. E quando você entende que essa verdade apenas acontece para você, você vai conseguindo trabalhar isso dentro do seu coração e assim abrindo caminhos para talvez fazer novas amigas. Que legal. É isso que eu ia falar. De repente, quando a gente se sente inseguro, a gente se coloca muitas vezes na defensiva. E talvez você esteja até se sentindo acuada, de certa forma, ou desconfortável no ambiente em que estão essas amizades femininas. Tenta baixar essa guarda e se permitir se aproximar também dessas pessoas, conhecer essas pessoas. Às vezes é um caminho para você se integrar mais, para você criar menos distanciamento. E muitas vezes a insegurança também frutifica o medo, que frutifica os pensamentos de dúvida, que você já vai criando caraminhola na cabeça. Então entenda que algumas emoções, elas trazem uma fertilidade para nossa mente que não é saudável, vão intoxicando a gente. Então se coloca, se for possível, mais próxima.
entende como são essas amizades, como que é esse contexto, porque baixar a guarda, assim, eu acho que pode ajudar muito, porque senão a gente, de longe, na distância, só vai criando mais coisa na cabeça. Eu tive muito esse exercício e essa prática quando eu comecei a namorar você. Porque assim, você é, né? A Ju é a mulher mais bonita que existe, né? Então assim, e de fato, eu ficava falando, caraca, meu, como que eu consegui uma mulher tão legal, tão gente boa e tão linda, e ela quer namorar eu. Eu falava, caralho, desculpa, eu falava, meu, que isso? E aí, isso gera uma certa insegurança, porque aí você começa a falar, mas puta, o que ela tá vendo em mim, né? O que eu tive que trabalhar muito? Eu tive que trabalhar muito o meu eu interior. Então, assim, se eu tô com você e se você enxerga esse valor em mim, eu preciso enxergar. E eu tenho que ser a primeira pessoa a enxergar esse valor dentro de mim antes de você, né? Então, foi um trabalho aos poucos, porque, meu, todo homem... eu tinha uma balada na época, né? E não só isso, né? Todo lugar que a gente ia e continua indo, meu, os caras olham pra você e que bom, né? Ou seja, isso é a nossa realidade, né? Que você é uma pessoa, uma mulher muito bonita. Então, assim, como encontrar conforto nisso, como conviver com essa realidade e aprender também a gostar disso. Então, assim, hoje eu me sinto um cara muito sortudo, porque eu tenho uma mulher que eu acho linda, eu acho inteligente, que me dá vontade, né? Eu acho que você envelhece muito bem, que fica cada vez mais bonita. Então, assim, mas eu tive que encontrar isso dentro de mim, essa segurança. Então, isso talvez está um pouco próximo do que você falou dessa questão da insegurança em relação às amigas e tal. Sim. Talvez tenha algumas amigas aí que você acha que são mais bonitas que você, na turma do seu namorado. E, meu, que bom, meu. Whatever. Vai buscar esse valor dentro de você, porque seu namorado, ele tá enxergando isso. É isso, gente. A gente pode voltar num próximo. Muitas pessoas, que eu selecionei mais para esse lado, mas muitas pessoas perguntaram como é trabalhar em casal, né? Então a gente tem sociedade em alguns negócios juntos, a gente fundou, né, o Zen juntos, mas você tá numa nova fase também muito legal que a gente pode trazer. Sim, a gente pode trazer num próximo. Eu vi um pouco mais sobre isso tudo que tá acontecendo, né? Eu vi nesse box que tem muitas pessoas assim perguntando sobre os nossos investimentos em conjunto, né? Porque hoje é o nosso dia a dia de trabalho, até alguns anos já, ele acontece de forma separada, sim, mas a gente tem agora um trabalho em conjunto como investidores, né? Onde a gente tá junto investindo em uma série de empresas. Talvez é legal a gente falar disso. Se você tiver perguntas sobre negócios, trabalhar em casal, e se você gosta desse mundo de negócios que a gente está inserido, né, que tem o contexto do Zen, da meditação, do yoga e também agora os negócios à base de planta, os negócios veganos, fica à vontade para fazer perguntas, vai ser muito legal. Deixa aqui pra gente, teve algum insight que te ajudou? Você se identificou com alguma dessas questões? Deixa a gente saber. Um beijo no seu coração. Tchau, família. Até o próximo vídeo.